Vamos aprender agora uma técnica no design que é muito importante e ela vai contra a matemática. Às vezes, matematicamente, alguns elementos estão ajustados no design. Quando você olha os números, os pixels, as medidas, as distâncias estão perfeitas. Só que gera um desconforto visual a si mesmo. E aí entra esse ajuste ótico. É uma técnica que a gente aplica no design para consertar esse desconforto visual. Isso vai de encontro ao que as pessoas estão acostumadas. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Nesse primeiro exemplo aqui, essa é a letra I minúsculo. É um traço com, né, um retângulo com um pingo no I. Ele te dá a sensação que o retângulo é maior com relação ao círculo. Isso é comum. Acontece a mesma coisa no triângulo, quando você coloca um triângulo, um círculo e um quadrado perto. E inclusive, se você passar uma régua aqui, você vai perceber que ele está certinho, tá vendo? Então, tecnicamente, não tem nada errado aqui. A proporção aqui está correta. Só que quando você faz um ajuste ótico no círculo, você percebe o quão desproporcional esse círculo está de acordo com o retângulo. Você pode, inclusive, diminuir um pouco aqui esse círculo, se você quiser, que também é ajuste ótico. E falando de forma prática, não existe o tamanho certo. Isso aqui é 100% ótico. Então você tem que realmente analisar o que gera o desconforto e fazer o ajuste. Um outro exemplo que eu gosto muito de usar é a proporção do quadrado com relação ao círculo. Ambos aqui têm o mesmo tamanho, aqui, ó, 200 pixels. 200 pixels e 200 pixels. Só que você sempre tem a sensação que o quadrado é menor do que o círculo. E se você redesenhar os dois aqui e aumentar 10 pixels no círculo, você entende essa diferença no ajuste ótico. Quando você vai na matemática, matematicamente falando, esse aqui é o que está correto. Você passa a régua aqui e você percebe que é esse que, matematicamente falando, tem um tamanho certo. Tá vendo? Então, na matemática, o de cima está correto. Mas ele gera esse desconforto visual porque as formas são irregulares. O quadrado parece preencher mais espaço. E aí, quando você apaga isso, por exemplo, você fica bem mais confortável vendo esses dois, mesmo esse tendo 210 pixels e esse tendo 200. Um outro exemplo bacana que eu tenho para vocês aqui é esse botão de play. Até desmembrei aqui. Esse é o que eu peguei na internet aqui para vocês verem como ele é, tá? PNG fake, né? Para desenhar esse botão de play, basta criar um círculo e um triângulo e centralizar os dois, correto? Errado. Quando você centraliza o triângulo, ele dá essa sensação de desconforto que ele está torto, principalmente quando você compara aqui com o botão do lado. E o que você faz aqui? Faz um pequeno ajuste ótico e joga ele um pouco mais para a direita, que ele corrige. Você consegue fazer isso aqui geometricamente também, tá? Você gera um outro círculo aqui, por exemplo. Colore ele de uma outra cor. Centraliza. E diminui. Repara que se você centralizar e diminuir, basta colocar o triângulo dentro dele, centralizado com ele também, que dá certo. Mas tem que centralizar com esse círculo aqui, com esse elemento. Eu acho um pouco mais trabalhoso, mas matematicamente te deixa mais confortável. Eu acho que aqui o olho resolve. Então, matematicamente falando, se você centralizar isso aqui, ele fica torto. Agora, se você fizer um pequeno ajuste ótico, ele volta a ser um botão de play. Um outro exemplo muito bom, agora prático mesmo, por exemplo, esse logotipo aqui, que é um D e um V. Se você analisar aqui, ele está bem centralizado. Ele está no meio certinho. Então, quando eu aperto aqui para centralizar, ele está no meio. Só que dá muito a sensação que esse logotipo está torto por causa do formato dele. E aqui o ajuste ótico é bem mais agressivo. Você ajusta esse logotipo de acordo com o D. Então você coloca o D no meio para que você fique com um conforto visual maior. Então, matematicamente falando, ele está correto. Mas quando você traz o D para o centro, que é a letra mais redondinha, você tem mais conforto visual nessa aplicação. Talvez numa aplicação em círculo, talvez já não faça tanto sentido. Colocando ele aqui no meio, por exemplo.
Jogando para trás. Você percebe que aqui já incomodou porque tem uma borda, tá vendo? E talvez faça sentido você centralizar de acordo com o que o Illustrator te pede. Isso aqui vai muito da percepção, inclusive. Então pode ser que outras pessoas tenham uma percepção diferente, mas para mim, no fundo branco, essa centralização faz mais sentido. Então, basicamente, o ajuste óptico nada mais é do que você dar conforto para o cérebro em situações de desconforto, como foram os casos apresentados aqui. Botão de play, esse logotipo, a forma geométrica, se você colocar um triângulo aqui, você vai ter o mesmo problema, e a letra I, por exemplo, com o seu pingo.